Vamos mergulhar num tema pesado, a terapia eletroconvulsiva. Talvez seja mais familiar como TEC, ou o nome mais conhecido, terapia de choque. E a história por trás disto, bem, é muito mais sombria do que a maioria das pessoas pensa. E é logo aqui que a coisa se complica. A grande questão que paira sobre este tema é mesmo esta. Foi um tratamento ou foi tortura? Como vamos ver, a resposta é bastante perturbadora. Certo. Vamos começar por aquilo que a maioria de nós pensa que sabe sobre a terapia de choque. Aquela imagem clássica, sabem, que nos foi mostrada em filmes e histórias de meados do século XX. Ok, no papel, a definição médica parece até bastante direta. A ideia era passar correntes elétricas pelo cérebro para provocar, de propósito, uma convulsão. Acreditava-se que isto podia funcionar como um reset ao cérebro e aliviar a depressão severa. A intenção, claro, era terapêutica, mas a realidade era brutal. Estamos a falar de efeitos secundários como ossos partidos durante as convulsões, perda de memória, coisas terríveis. E naturalmente isto gerou uma enorme oposição. Só que essa é apenas metade da história. É precisamente aqui que a narrativa dá uma volta de 180 graus. Porque a resistência à TEC não se devia só a estes efeitos secundários horríveis. Há uma verdade muito mais sombria que foi convenientemente deixada de fora dos livros de história. Portanto, a ideia de que as pessoas se opunham apenas por causa dos riscos médicos, bem, como vemos aqui, é mentira. Pura e simplesmente. A verdadeira razão para a resistência era muito, muito mais profunda. E aqui está o cerne da questão. A TEC foi usada em larga escala como um instrumento de tortura. Sim, tortura. Era um método de castigo e uma ferramenta para controlar o comportamento dos doentes nas instituições psiquiátricas. Vejamos esta cronologia. A TEC foi inventada nos anos 30, supostamente com boas intenções, mas o seu propósito desviou-se muito depressa. Entre as décadas de 40 e 60 foi o auge do seu uso como uma arma. E o mais chocante? Em alguns locais, estas práticas desumanas continuaram até à década de 80. Sim, 1980. Mas como é que isto aconteceu? Como é que um procedimento que se dizia ser um tratamento se transforma numa arma contra os pacientes? Vamos dissecar este abuso para percebermos melhor. O contraste aqui é avassalador. Por um lado, a razão oficial, um último recurso para casos clínicos graves. Por outro, a realidade em muitas instituições. Disciplina. Pacientes que faziam muito barulho, que eram rebeldes ou que simplesmente não obedeciam, levavam choques. Era um castigo. Ponto final. E para tornar tudo ainda mais horrível, pensem nisto. Durante décadas, o procedimento era feito sem anestesia, sem relaxantes musculares, absolutamente nada. Isto é um ponto-chave para se perceber a dimensão do trauma que causava. Tentem visualizar a cena. A pessoa era imobilizada à força, os eletrodos eram-lhe aplicados na cabeça e, de seguida, uma corrente elétrica provocava uma convulsão totalmente descontrolada, violenta. O resultado? Fraturas, luxações, uma dor que nem conseguimos imaginar. E esta frase resume tudo na perfeição. Para além da dor física, que já era atroz, a experiência gerava um terror psicológico, um medo profundo e duradouro. Isto não foi apenas um conceito abstrato ou casos isolados. Vamos focar-nos agora num exemplo histórico que é específico e absolutamente aterrador, o que se passou em certos hospitais psiquiátricos no Brasil. Em locais como a Colónia Juliano Moreira e, de forma mais notória, o Hospital Colónia de Barbacena, a TEC era claramente uma forma de punição e tortura, e era aplicada não só a doentes mentais, mas a qualquer pessoa considerada socialmente indesejável. O que aconteceu nestes lugares foi tão extremo que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro, uma expressão fortíssima que nos dá uma ideia da dimensão das atrocidades e das violações de direitos humanos que ali ocorreram. E é importante que isto fique bem claro. O caso do Brasil não foi só má prática médica. Não. Foi uma violação extrema e sistemática dos direitos humanos. Tudo isto disfarçado de tratamento. Então, depois de vermos tudo isto, o que é que concluímos? Bem, chegamos a um ponto em que é preciso reescrever a história da TEC para incluir estas verdades tão desconfortáveis. A principal lição que tiramos desta análise é que não dá para contar a história médica da terapia eletroconvulsiva sem contar a sua história como ferramenta de abuso. As duas estão para sempre ligadas. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Se uma história como esta pôde ficar escondida durante tanto tempo, que outras narrativas médicas que hoje aceitamos como verdade podem esconder realidades igualmente sombrias? Que outras histórias precisam urgentemente de ser recontadas?